E aí, pessoal, vamos falar de dentro do campo. Temos sim novidades, possibilidades de retorno, tem estreia garantida. O Grêmio se modifica dentro do campo, tem uma conversa com o Jean-Pierre também. Enfim, tem situações novas e nós temos que comentar a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, fique atento a esta mensagem: que tal trabalhar no exterior ganhando em dólar e sem precisar viajar? Tem muita gente trabalhando nesse mercado ainda desconhecido. Clique no link da descrição para ter acesso a um método simples e ter ganhos em dólar no conforto da sua casa. Dê uma olhada nos depoimentos das pessoas que mudaram de vida e faça como eles. Clique no link da descrição e seja mais um caso de sucesso. O campo, isso mesmo. Nós passamos todos os dias falando muito do extracampo, das contratações, das saídas. Fica evidente, por exemplo, que o Grêmio está reformulando o seu grupo de jogadores em meio ao Campeonato Brasileiro. Já saíram Pinares, já saiu Léo Chu, vai sair Matheus Henrique. O Grêmio está reformulando, já colocou jogadores para treinar em separado, como o Everton, como o o Vitor Ferraz e também o Paulo Vitor, que também já se despediu. Ou seja, o Grêmio tirou muitos jogadores de um grupo muito inchado, como a gente disse, trazendo ali para perto de 30 jogadores. E também conta já com alguns reforços. O primeiro deles, Borja, garantido para o jogo. E além deles, jogadores começam a vir do DM. Eu tenho muita expectativa para a lista de relacionados que o Grêmio vai fazer para o enfrentamento contra a equipe da Chapecoense, segunda-feira à noite, lá na Arena. Por quê? Porque eu acredito que Michael e Douglas Costa possam estar já na lista de relacionados. Talvez ainda não entrem como titulares, nós vamos falar do time que deve estar sendo montado e que possa jogar, mas já retornam. O Thiago Santos jogou alguns minutos no último jogo pela Copa do Brasil, o Michael não, né? O Douglas Costa também não. Nós temos aí a volta de Walter Kahneman, que não esteve naquele jogo que a gente imaginou que pudesse estar, mas que deve fazer parte também do time. Então, aos poucos, já seriam 4 retornos. O Kahneman e o Thiago Santos, mais relacionados, mas Michael e Douglas Costa ainda não tinham sido relacionados e tem chance. 4 reforços. Mais o jogador Borja, contratado, são 5 reforços para o jogo. Se é verdade que o Grêmio está liberando jogadores, é verdade também que começa a ter mais opções o técnico Luiz Felipe Scolari. Eu fiz basicamente uma projeção de time pro jogo da próxima segunda-feira. Lembrando, o jogo de segunda-feira é final de Copa do Mundo, né? A gente está vendo aí a tabela, os times estão pontuando. O Sport, por exemplo, não perdeu o Bragantino. Vai tirando. Daqui a pouco tu vai ter que fazer aí 4, 5 vitórias para juntar nos caras, para tentar sair. Então, não existe saída. Tem que ganhar o jogo da Chapecoense. Não tem o que fazer. E o Grêmio, basicamente, pela análise que a gente tem, por algumas informações, olha o time que o Grêmio deve colocar em campo. Chapecó, Wanderson, Jeromel, Juan, com possibilidade de Walter Kahneman, mas eu acho que segue Juan e Bruno Cortez. Não vai Guilherme Guedes pro jogo, vai Bruno Cortez. Parece que a lateral esquerda é do Bruno Cortez. No meio-campo com o Thiago Santos começando a partida e uma dúvida do lado dele. Uma dúvida. O torcedor vai se incomodar com a dúvida, mas é dúvida. Fernando Henrique e Bobson estão fora nesse momento, no sentido de na fila para entrar. Nesses últimos jogos, eles perderam espaço e ganharam espaço, Darlan e Lucas Silva. Então, existe sim a dúvida entre Darlan e Lucas Silva para a segunda posição como volante ali ao lado do Thiago Santos nesse jogo. Minha ideia, o meu palpite, é melhor dizer assim, é por Darlan. Lucas Silva esperando no banco de reservas. É por Darlan. Jean-Pierre segue no time centralizado como meia. Vai ser ele o meia. E aí um ponto importante. Jean-Pierre foi chamado por membros da comissão e também da direção para conversar em razão do episódio que aconteceu, para ver como é que ele estava. Ele que foi pego numa blitz, teve ali alguns pontos, acabou sendo multado por alguma dificuldade, está sendo tudo muito tratado de maneira muito fechada,
né? A assessoria dando uma versão, o EPTC passou outra versão. Eu não vou entrar no assunto do mérito aqui, eu só digo o seguinte, tem que ter, nessa hora, fecha os olhos e trabalha, sabe? Trabalha. Vai para dentro do campo lá, tenta resolver. As coisas parecem, às vezes, não caminhar bem, né? Tudo se movimenta, mas o fato é que o Grêmio chamou, falou com ele, acho que deu um carrinhozinho para dizer, pô, vamos ajudar também, né? Vamos ajudar também, pelo amor de Deus. Tem coisa básica que tu não pode fazer, né? Então vamos lá. Eu não vou avançar nisso aí, acho que não tem nada a ver com o nosso canal aqui avançar nisso, mas está na hora de ajudar também. Aí a gente vai pro ataque. O ataque, sim. Borja é o centroavante e ele vai pro jogo. Claro que quando tu conversa com as pessoas do Grêmio, eles dizem, tem que ver, ele chegou, treinou pouco. Cara, ele tava treinando, tava dentro, não tem o que fazer, vai pro jogo. O Ricardinho tá sentindo o ambiente, tá sentindo a pressão. Acho até que por preservação, Borja é um cara muito experiente, um cara muito jogado, goleador de Libertadores, cara acostumado à pressão, lá naquele ambiente do Palmeiras, aquela loucura que é a pressão lá. E ele chega louco para jogar também. Louco para tirar o Grêmio dessa situação. Dos lados do campo, muda pouco. Por quê? Porque não tem opção. Então a tendência é Alisson e Léo Pereira. Léo Pereira por um lado, Alisson pelo outro. Alisson pela esquerda, Léo Pereira pela direita. Muita gente pede que o Filipão olhe o Elias. Mas o Elias, quem está acompanhando os jogos do Elias, o Elias está jogando mais por dentro. Então eu acho que é um pedido meio gritar para as paredes. Acho que não tem, neste momento, como imaginar alguma mudança. Lembrando que Ferreira ainda não pode, que Léo Chu saiu, que as opções para o ataque, elas nesse momento são pequenas. São pequenas. O Jonathan Robert pode, de repente, pelo lado esquerdo, mas acho que o Filipão, nesse ponto, ele vai ser mais ortodoxo. Não vai mexer nessa estrutura, vai com Alisson, vai com Léo Pereira, para também ter o fortalecimento do lado defensivo e vai a partir daí tentar fazer um grande jogo, vencer a equipe da Chapecoense, lembrando que a Chapecoense tem 4 pontos, é a última colocada, não fez nada no campeonato ainda, é o melhor adversário para o momento do Grêmio, melhor adversário, não tem outro melhor do que esse, é o único que está atrás do Grêmio, o Grêmio vencendo vai a 10 pontos e se aproxima ali da possibilidade de saída. O Grêmio tem 2 jogos a menos, mas um jogo é contra o Flamengo, o Forte Flamengo, e o outro jogo é contra o Cuiabá. Então não tem muito o que fazer. Por outro lado, é interessante a gente analisar aqui 4 possibilidades de retorno. Lembrando que a minha grande expectativa é se Michael e Douglas Costa vão estar na lista de relacionados. Se estiver, nós vamos ver Douglas Costa alguns minutos jogando. E aí entra uma opção forte para o Grêmio ter no ataque. Aí vamos lá, principalmente no lado do Léo Pereira, fica o Alisson pela esquerda e entra o Douglas Costa na do Léo Pereira e o Grêmio tem pelo menos alguns minutos com uma nova rotina no ataque. Essa é a tendência e é isso que nós vamos esperar. O Grêmio com Chapecó, Wanderson, Jeromel Juan, Bruno Cortes, Thiago Santos, Darlan, Jean-Pierre, Alisson, Léo Pereira e Borja e Douglas Costa se sair na lista por alguns minutos. Querem mais? Por aí a gente volta a qualquer momento. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.